O objetivo da engenharia nada mais é do que tornar a vida da sociedade cada vez mais fácil. Isso. Né? E agora nós estamos à beira de uma nova disrupção. Poucas pessoas. Porque o pessoal fala, inteligência artificial, mas não é só inteligência artificial. É o que vem junto com ela. Que vem junto com ela, exatamente. Eu sempre falo assim, olha, o mundo começou com o dedo, da telégrafo. Todos os demais sentidos, eles virão com a internet dos sentidos. Mas a gente consome conteúdo de uma forma diferente, porque a vida impôs novos parâmetros. Desse mundo VUCA, Tuna e tal, não sei o que, tudo volátil e tal. É verdade, né? Mas a gente tem que traduzir isso nos eventos, o máximo possível. Então, ouvir, estudar, né? E por fim, no momento de execução, deu um pau, dá um passo para trás, sabe? Não existe tecnologia sem dispositivo barato. Olá, esse é Hermano do Amaral Pinto Júnior, engenheiro elétrico de telecomunicações com experiência executiva em grandes corporações como Siemens, Nokia, entre outras. Hoje, além de contribuir com entidades como Fiesp, é diretor corporativo da Informa Markets Latam, empresa global presente em mais de 30 países e uma das principais produtoras de eventos da América Latina. No Brasil, organiza eventos como Hospitalar, a AgriShow e a FutureCon. Esse é o principal evento de tecnologia do Hemisfério Sul. Eu sou Mauro Carrusca e esse é o Entre 0 e 1, o podcast que discute a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida. Nesse episódio, uma verdadeira aula. Hermano nos fala sobre evolução tecnológica, gestão e estratégia de como proceder frente ao erro e como dar a volta por cima. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do Entre 0 e 1. Hoje eu estou em São Paulo, estou aqui na Informa Markets com grandes amigos, que é o Hermano Amaral, do Amaral, né? Do Amaral Pinto Júnior. Do Amaral Pinto Júnior, e diretor corporativo da empresa. E ele vai nos agraciar, porque está com ele, pegar o tempo dele, que é difícil, né, para contar para a gente aí a sua trajetória, né, acertos, sucessos, e esse mundo da tecnologia, como é que ele anda por aí. E vamos ver como é que funciona essa zona cinza, né, Hermano? Hermano, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E conta pra gente agora, pra nossa audiência, Hermano por Hermano, sua trajetória, assim, um resumo. Bom, eu sou muito orgulhoso de dizer que sou engenheiro, né? Engenheiro desde criancinha, porque desde pequeno, quando eu vejo alguém falar assim, tenho dúvida do que eu vou ser quando crescer, eu sempre quis ser engenheiro, né? E eu trabalhei em engenharia durante muitos anos, né? Durante quase 30 anos no Grupo Siemens, né? Atuando tanto no Brasil quanto na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, né? Foi uma trajetória muito rica. Eu cheguei a ser presidente mundial de uma unidade de negócio da Siemens, que foi também uma grande experiência, né, por tratar globalmente, a partir da Alemanha, sendo um brasileiro, com gestores que eram de diversos países também, claro, tinham alemães e austríacos, né, mas eu tinha lá, meu diretor comercial era da Noruega, o meu diretor financeiro era italiano, então foi uma experiência muito interessante. E na trajetória da Siemens, a Siemens é um conglomerado muito grande, né, e que a gente fala que a gente muda de empresas dentro da própria empresa, né? Então essa foi uma experiência muito rica, né? Então às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você ficou quase 30 anos, 29 anos e alguns meses na Siemens. E eu só saí da Siemens quando a Siemens decidiu sair de telecomunicações, né? Então, houve uma fusão entre a Siemens e a Nokia, se criou a Nokia Siemens, né? E aí depois a Siemens resolveu sair da conglomerado e falei, não, eu vou procurar outras oportunidades, né? Aí fui para a parte de empreendimento, né? Se me tornar empresário, era um desejo da minha esposa e tudo, não sei o quê. Aí tem muitas coisas que acontecem nesse mundo, né? Que você não espera, né? Por mais planejado que você possa ser, né? Aí depois voltei para o mundo de consultoria
E estou há 8 anos aqui na Informa. Eu recebi um convite para vir para cá a Informa na época da formação, na época que a Informa fez a aquisição da FutureCom, né? Evento esse que continua sendo o maior evento do Hemisfério Sul em termos de tecnologia, e que atualmente eu ainda presido esse evento, né? E que nós estamos fazendo também nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Novas mudanças em função dessa dinâmica. Sim. Que é esse mercado de tecnologia, né? Sou diretor na Fiesp, na área do DE-Infra, participo de diversas associações. Muito legal você compartilhar coisas nesse mundo associativo, né? Então, na ABPrest, Associação Brasileira de Prestadores de Serviço de Telecom, na BINC, nosso amigo Spaca, né, da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Também trabalho com alguns grupos de trabalho na Abralog, na Associação Brasileira de Logística, lá do amigo Pedro. Tem uma interação muito grande com algumas instituições na área de construção, como o Instituto Brasileiro do Concreto, o Bracon, a BSIC, que é a parte de pré-fabricados, a BES, que é a parte de concreto usinado. Então, é uma vida que hoje, digamos assim, continua sendo engenheiro e cada vez mais ampliando, né? Não só da eletricidade ou de telecomunicações, mas também olhando o civil, olhando o mecânico, olhando todas as áreas, né? Acabei de voltar de Brasília falando de trilhos, né? Falando sobre ferrovias, metrô e tal, que é também uma nova área de muito interesse, né? Então é isso. Mano, fantástico. Eu acredito que nossa audiência aí, né, deve estar perguntando que hora que ele dorme. Eu não tenho dúvidas disso. Eu já fiz essa pergunta, viu, gente? Eu já fiz essa pergunta em off para ele. O pessoal brinca aqui que eu tenho alguns clones. Mas eu não sei se você sabe, eu também sou engenheiro eletrônico, né, e de telecomunicações também. Mas eu exerci mais sempre foi a engenharia eletrônica, né? Minha passagem pela IBM foi marcante também na minha vida. Mano, o motivo do lançamento desse podcast, você foi um dos incentivadores, que quando eu te contei sobre a ideia, a forma que você riu, você já falou, você concordei, gostei, né? E foi uma das primeiras pessoas que comentou, inclusive numa rede, no LinkedIn, sobre a ideia, né? A ideia do podcast é a gente ajudar quem está nos ouvindo, né? Essa audiência que a gente tem de empresários, empreendedores, estudantes, seja lá quem for, né? Porque não é difícil você aprender, às vezes aí fora, mas uma pessoa que errou e mostrou como é que ele saiu daquilo, né? Como é que ele deu a volta por cima e realmente refez a trajetória, isso é muito legal. Então, esse é o objetivo do podcast, a gente vê essa zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida, né? Quantas vezes na vida da gente a gente também, né, não tropeça e tem que repensar alguma coisa, né? Conte pra gente se tem alguma coisa que você viveu, projeto que foi milimetricamente pensado como outros, estava tudo para dar certo, mas naquele caso específico eu tive que repensar todo o pacote, vamos dizer assim. Mauro, em 40 anos de vida profissional, é óbvio que isso aconteça. Quem fala que nunca aconteceu nada, está mentindo. E aí vem aquele velho ensinamento das nossas avós, né, que falava assim, olha, quando você pisar na lama, né, preste atenção de como você... O grande segredo é você sair o mais rápido possível, dar um passo atrás e olhar um outro caminho, né? E é isso que eu acho que a vida ensina, né? Acho que eu tenho algumas passagens aí que, no momento que eu migrei do mundo técnico para o mundo comercial, né? Acho que a primeira vez, né, eu fiz essa migração e eu não estava me sentindo bem, né, na migração por vários motivos, né? Tinha uma questão de preparação da minha parte, que eu achava que a gente tinha que estar efetivamente, tinha que estar um pouco mais preparado, mas também tinha que o ambiente na empresa não estava pronto para aquilo. Né? E aí foi ótimo, eu sentei, me lembro lá, que hoje não existe mais, uma churrascaria, o Porcão, ali na Marginal, né? Perto de onde tinha o nosso escritório, que a Sinis tinha um escritório na Avenida Mutinga, né, lá em Pirituba, mas nós tínhamos a nossa fábrica, ficava ali pé da Ponte Piqueri. Aí a gente foi ali até o Porcão, né, tal, meu chefe, tal, e eu comecei a falar com ele, né. Falei para ele,
pô, eu preciso dar um passo atrás. Ele não entendeu direito. Como assim? Foi uma grande nomeação, agora você é o gerente nacional de vendas e tal, lá. Eu falei, pois mas a turma técnica, que eu deixei, eu era gerente da área de assessoria técnica e produtos, né? E falei assim, o pessoal não está feliz por vários motivos, tal. Eu também não estou me sentindo bem, eu tenho lá meus clientes que eu sempre tratei de forma técnica, tudo bem, mas aqueles que não me conhecem também ainda... E existe uma questão de, claro, de aceitação nesse processo, e dei um passo atrás ali, né? Assim, retornei, né? Foi um retorno estratégico. Quando foi isso? Isso foi, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de formado, não, menos, 8 anos de formado. Né? Então isso foi mais ou menos entre 89 e 90, só para entender. Eu tinha ido para a Alemanha, né? Entre 86 e 87, onde a gente trouxe o rádio digital para o Brasil. E foi um grande sucesso. Era uma equipe de 4 pessoas, né? Onde eu era responsável pela parte de planejamento de sistemas. Então nós, junto com os colegas da Alemanha, junto com alguns outros colegas de outros países também, né, nós desenvolvemos o rádio digital. Esse rádio digital, na sua origem, foi uma concepção da Embratel, né, em termos de frequência. O engenheiro Motokazu Okura, que é realmente um gênio, ele falou assim, por que não usar a frequência que se usa no Japão de forma mais universal? E não se usava porque era uma frequência da NATO, né? E aí foi feita uma adequação e tudo, não sei o que. Aqui no Brasil a gente tinha um problema, uma possível interferência com o satelital. A gente fez os testes de todos e conseguimos migrar. E esse rádio foi tão bem sucedido. A gente primeiro lançou esse rádio, em termos de composição e configuração, na primeira rede privada da Inglaterra. Logo depois que isso era 80 e pouco. Saiu em 86 e 87. E aí a Margaret Thatcher fez a privatização das telecomunicações lá, British Telecom e tal, aquela coisa, né? E se criou uma empresa chamada Mercury, né, na Escócia. E nós começamos a fornecer esse rádio para Mercury. A conceito, só que numa outra faixa de frequência, a faixa de 15 GHz. A faixa de 5 GB era uma faixa ainda. E aí essa equipe que a gente levou, né, nós tínhamos lá um engenheiro de modulação, um engenheiro de RF, engenheiro de sistema e tal, não sei o que, e eu na parte de planejamento, né, planejamento do sistema como um todo, né? A gente desenvolveu esse produto, e esse produto foi tão bem sucedido que, além da gente ter liderança absoluta no Brasil, liderança absoluta na América Latina, a gente forneceu esse rádio para a Rússia, né? A Rússia, recém deixada de ser União Soviética, né? Esse rádio nós fornecemos e ele era fabricado onde? Era fabricado no Brasil, em Curitiba, né? Para toda a América Latina. Esse rádio da Rússia, a gente fabricava algumas partes no Brasil, mas ele era montado em Berlim. Ele é acabado em Berlim, né? E para você ter ideia, esse projeto nós fizemos em cooperação com a ANEC, foi uma coisa assim também inovadora, foi a ideia até do Okura, né, na época da Embratel. Falou assim, vocês e a ANEC precisam trabalhar juntos, né, juntos aqui, né? E esse também talvez o primeiro 01 da vida, né? Porque apareceu oportunidade por causa de um fracasso da Sul América Philips, que era contratada da Embratel. Olha só. Aí a Sul América Philips não teve capacidade de capital, de uma série de dificuldades, né? E aí o negócio, a ANEC ia ficar como única fornecedora. Foi quando a Siemens foi chamada. E dado o relacionamento que a gente já tinha com a Embratel, né? Nós éramos os principais fornecedores de sistemas multiplex da Embratel, né? Aí se abriu essa possibilidade do U-Trans Multiplex também, que era a primeira transição, né, do analógico para o digital, né, no começo do mundo da digitalização, né. A Embratel nos chamou, né, e aí a gente começou a negociar isso, falamos com os alemães, houve um consenso, né, que era uma grande oportunidade, né, e com isso a gente começou o projeto, né, mas justamente começou porque a Sul América, que ficava lá em Recife. De um erro saiu um novo projeto. Exatamente, novo projeto. Coisa que não estava assim no nosso radar, né? Porque, poxa vida, a gente não participava do mercado de rádio no Brasil. Muito o mercado de rádio no Brasil era dominado basicamente por NEC e Telefunken, né? Velha Telefunken, né? E aí quando, digamos, a Sul América tinha entrado isso aí, a Philips essa era a antiga Imbelsa, para os mais antigos vão se lembrar da Imbelsa, né?
que era a empresa como a Philips se chamava no Brasil. E ela criou a SAPT, né? A Sul América Philips Telecomunicações, voltada justamente para esse setor de rádio digital. Sim. Deu esse problema e tal, e fomos lá, desenvolvemos, esse rádio foi um baita de um sucesso, né? E, é claro, alavancou a minha carreira. Né? Tem uma coisa que você, como cara experiente em tecnologia, né? Que tem uma visão privilegiada, né, das tendências, do que vem acontecendo. Qual foi o maior choque de realidade que você vem percebendo ao longo da sua trajetória aí, né, de uma inovação, até mesmo a tecnologia, que era promissora, prometia muito, mas na verdade não entregou aquilo que todos esperavam? Bom, dentro da minha experiência lá atrás, nesse momento que eu assumi a área do sem fio lá na Alemanha, atuação global, né, existia uma série de apostas sobre tecnologia sem fio. Né? Ou se fala um nome que você já deve ter ouvido, né, e que de repente essa tecnologia sumiu, que é a tecnologia do WiMAX. WiMAX. Né? É mesmo, sumiu, hein? Sumiu, hein? E aí, é o tal negócio, assim, era uma tecnologia boa, era uma tecnologia que ou seja, uma tecnologia tecnicamente boa, é uma tecnologia que ela tinha até economicamente bem razoável, né, em termos de preço para o mercado. Mas por que deu errado? Né? Ela deu errado por causa do modelo de negócio. Né? A gente estava, naquele momento, montando nosso portfólio de soluções sem fio. Sim. Né? Então, com rádio ponto a ponto, rádio ponto multiponto. O WiMAX estava dando essa classificação do rádio ponto multiponto. Onde você faz, não é um broadcast, mas você faz, a partir de um ponto, uma conexão para através de várias bandas, você fazia a conexão. Então era uma tecnologia que estava evoluindo muito rapidamente, a gente tinha feito parcerias, né? Foi uma época, eu tenho várias histórias na época que eu, como um descendente de árabe, né, toquei a Siemens Israel por um tempo, né? Foi muito interessante, né? Grandes amigos, nossa, nunca tive problema, tá, pessoal? Nunca tive problema. Né? Mas que foi uma surpresa, foi, né? A turma quando descobriu, né? Eu pegava lá um brasileiro, né, com sobrenome português totalmente, eu tenho o nome do meu pai, né? E meu lado árabe não aparecia nem no passaporte, né? Porque minha mãe tinha trocado o nome árabe dela também, né? Então, e aí a gente começou a debater muito fortemente dentro dessa discussão de portfólio por que a coisa não estava andando. E era um problema de modelo de negócio, até que a bolha da internet aconteceu. Explodiu totalmente o modelo de negócio. Né? Aí eu tinha dois grandes clientes, um nos Estados Unidos, chamado Winstar, que era uma operadora baseada em Nova York e tal, e a outra era a Mannesmann. Né? Mannesmann tinha uma operação também de telefonia, né, que foi, assim, que o pessoal conhece a Mannesmann Caminhões e tudo, que hoje a MAN, né, ligada a Volkswagen, é a maior conexão da Mannesmann. Né? A Mannesmann, na época, tinha uma operação grande na Europa. E esses dois clientes, de repente, desapareceram. Tá? Digamos, isso foi assim, mas aconteceu com outros também. E, de repente, o WiMAX some. Né? Agora, o conceito do WiMAX, ele ficou. O conceito por trás da tecnologia. Né? A tecnologia ela sumiu, desapareceu, ninguém mais fala dela e tal. Mas o que estava ali por trás, ela deu origem a outras coisas. Né? É um fracasso que gerou inovação. Exatamente. Então hoje, quando a gente fala redes mesh, né? Nada mais é que um WiMAX. Diferente, mas o conceito é esse. Quando você fala alguns conceitos do que eu tive a oportunidade agora de fazer uma palestra dentro da Sociedade de Engenharia e Televisão, o SET Expo, né, falando sobre o 5G Broadcast, que é uma opção do 5G para você fazer o broadcast para sinais de TV. Ora, também é um ponto multiponto, né? E operação 5G. Então, ali havia dois problemas ali no momento do WiMAX, né? Foi assim, a tecnologia era bem avançada e tal, mas o mercado não estava maduro o suficiente. Além do mercado não estar maduro o suficiente, a gente não tinha tanta percepção da demanda por conectividade
e essa é uma coisa que a gente percebe, acho que a grande transformação dos últimos 10, 15 anos de telecom, é que o consumidor, e quando eu falo consumidor, é o consumidor empresarial, a indústria, o hospital, o agronegócio começaram a perceber a importância da conectividade. Isso era uma coisa menor há 10, 15 anos atrás. Eles usavam conectividade, mas tudo bem, não tinha aquela grande preocupação. E o segundo grande ponto, né, é que estourou a bolha da internet, né? E muitas empresas estavam alavancadas por causa daquele momento, pelas ações Se viram com a mão na frente e outra atrás. Pois é, aí não tinha mais quem comprasse. Então você tinha esses dois lados, né? Que eu acho que resume bem uma situação desse tipo que você trouxe. O Iridium está nessa também, não? Iridium também, por incrível que pareça, eu também trabalhei com Iridium, apesar de você nunca ter sido Motorola, né? A gente teve um projeto dentro para empresas petrolíferas no Golfo do México. Né? E a gente levou, e aí era atendido por Iridium e tudo, não sei o que, aí assim se pegou durante um momento de transição do Iridium, né? Uma parte operacional do Iridium, né? Sim. E a gente começou a trabalhar isso com centrais de comutação Siemens, né? Agora, o Iridium, aí eu sempre lembro de um grande amigo, infelizmente falecido, Mauro Baumgarten, que era um gênio do mundo da tecnologia de telecomunicações, que ele falava assim, mano, não existe tecnologia sem dispositivo barato. O problema do Iridium foi o dispositivo. Assim como muitas outras tecnologias. Se você não tem um dispositivo barato, quando eu falo de 6G, a gente precisa ter o dispositivo do 6G acessível. Se você não tiver como dar acessibilidade para isso, né, econômica, não decola. Exato, não decola. Não decola. Nós vivemos numa economia de escala. Se você não consegue escalar o dispositivo, que é o que dá acesso ao usuário, independente se ele seja B2B ou B2C, né? Seja consumidor final ou seja uma empresa e tal. E é uma das grandes críticas, eu converso muito lá, sou conselheiro na BINC, né, sobre a internet das coisas, né, é uma das minhas grandes críticas ao IoT. Porque muitas vezes, né, a gente não trabalha o dispositivo IoT no formato que o mercado precisa. Porque a gente começa a colocar coisa que não precisa lá dentro. É aquele negócio, você tem que ouvir o que o cliente precisa. Exato. E oferecer a solução para ele. Entender o mercado. E você, digamos, eu trabalho hoje com vendas, muitas vezes eu falo com o vendedor vem... Você ouviu, de novo, voltar a ouvir, né? Você ouviu o que o cara quer? Ele quer isso. Tá bom, ele quer isso e você está oferecendo, porque você vou fazer upselling, né? Vou vender isso, que é um termo, né, que se usa, né? Só que, meu filho, se você não atender o que ele quer no momento, você não vai fazer nunca upselling. Exatamente. Tem uma coisa, a gente fala muito em pensar diferente, em inovar, que é uma das coisas que é o que a Kerr vem fazendo, né? Você vê, como é que você enxerga a maior zona cinza, as nossas zonas cinzas do entre 0 e 1, entre a inovação, assim, o seu discurso, e a aplicação prática? De novo, é ouvir exatamente, né? Ouvir e interpretar corretamente, né? A gente brinca muito lá na AgriShow, né? Que eu adoro ir para a AgriShow, né? Tá até de bota hoje aqui, lembrando um pouco a AgriShow. Que quando você ouve o cliente, você tem que ouvir no idioma dele. Tanto um brasileiro, mas o homem do agro, ele tem um próprio idioma. Não adianta eu ir lá com meu tecniquez e falar de upload, de suporte. Não vai entender. Ele não vai entender. Assim, ouvir o que ele, de novo, e falar na língua dele. Né? Ele quer saber, na verdade, aquele treco que ele está comprando, independente que seja, né, uma super tecnologia e tal, quantas sacas de soja a mais ele vai produzir, ou quanto menos perda ele vai ter na safra dele, ou quanto que ele vai poder alavancar em termos de novos negócios a partir, digamos, com contato com novos compradores e tal, tal. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber agora se você vai falar em megabit, em terabyte, em cloud. Isso é menor. E a gente, como pessoas da tecnologia, a gente tem que saber falar a língua do cliente. E você está falando uma coisa interessante, quando o nosso amigo Scapa, né, Paulo Scapa, presidente da BINC, se vocês não conhecem, acompanhem a BINC, né, acesse o site da BINC, vocês vão ver muita coisa bacana lá. Mas quando ele me pediu, né, e
me deu Você a honra hoje você hoje é o diretor Minas Gerais, né? Sou a BIC Minas Gerais, né? A gente fez logo no início, a gente fez um painel e eu trouxe algumas pessoas de segmentos diferentes. Trouxe a Energisa para falar da IoT, né? Trouxe pessoas para falar do agro, vários deles. E eu fiz um alinhamento e a gente falou sobre isso. Eu falei, gente, nosso público não quer entender o que é o sensor, se é inteligência, não é? Quer saber como é que a comida chega barata na mesa, como é que eu tenho mais acesso à saúde, como é que a energia fica mais fácil para eu comprar ela e seja mais acessível. Ponto. Eles não são de tecnologia. Então, essa linguagem é muito importante. E voltando nisso, e agora que eu te acompanho aí, né, eu sei que você pilota os maiores eventos nesse país, né? Dentre eles, o que eu tenho a honra de participar, que é a FutureCon, né? Que é o maior evento do Hemisfério Sul, como você mesmo já comentou aqui, né? E esses eventos são preparados com muito carinho. Você termina a FutureCon, já está lançando a data da próxima, e é um ano trabalhando em cima. Eu estou falando da FutureCon, mas eu sei que tem outras, tem da construção, tem da franchise também, né? E tem outras indústrias que você está ligado. Mas existe algum ponto, a zona cinza de novo, em que há uma dissonância e que você percebeu, que você trabalhou tanto e ofereceu, e o público falou, poxa, mas não era isso. Você sentiu que não era isso que eles queriam em algum momento? Sim, isso ainda mais quando você trabalha em eventos de grande porte, né? Como os eventos que a Informa trabalha globalmente, né? E recentemente a Informa lançou um programa global chamado One Informa, né? Onde, para melhorar a comunicação entre todos os eventos, né? Lembra muito um programa que a Siemens tinha, que era chamado Siemens One. Siemens One? Siemens One, né? Que foi muito positivo para que a gente pudesse fazer alguns projetos, inclusive da Claro, né? A gente trouxe várias áreas. E o Informa, na verdade, ele tem muito isso de trocar experiências e informações entre os diversos eventos do que a gente faz no planeta, né? Existia um lema na Siemens, né, que em alemão, né, o pessoal falava se a Siemens soubesse o que ela realmente sabe, né? Eu posso usar a mesma expressão para a Informa, porque toda vez eu sou surpreendido por coisas que os meus colegas globalmente fazem. Então, se a Informa soubesse o que a Informa realmente sabe, né, seríamos muito melhores, que era o lema que a gente fazia na Siemens na época do Siemens One. Então, eu gosto desse lema porque é uma forma que a gente mostra assim, que muitas cabeças pensantes são melhores do que poucas cabeças pensantes. Mas eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Cérebros unidos é um rolo compressor. Recentemente, a Informa adquiriu o Leão de Cane, né? Nós criamos uma nova divisão chamada Informa Festivals, né? E é uma temática dentro do que você falou, assim, que a gente percebe, até por uma mudança geracional, que a gente está vendo, né? Não é questão de geração Z, X, Y, J, K, né? Não é nada disso, não. É uma mudança geracional da forma de consumir coisas. Sim. Né? Até nós aqui, por isso que eu sou contra, a gente está aqui numa geração X ou Baby Boomer, alguma coisa, né? Mas a gente consome conteúdo de uma forma diferente, ou consumimos normalmente que a gente consumia antigamente, né? Porque a vida impôs novos parâmetros. Então, esse mundo VUCA, tuna e tal, não sei o que, tudo volátil e tal, é verdade, né? Mas a gente tem que traduzir isso nos eventos, né? Então, muitas das coisas que a gente enxerga e que a gente planejou de um jeito e tudo, está muito associado a essa questão de mudança cultural que o mundo passa. Né? Você tem que perceber isso sempre e fazer pivotar. Exato. É o que eu acho que nós não sei se vamos ter tempo para hoje, mas se não tiver, eu vou sugerir que nessa FutureCon, quem sabe nós vamos tirar uns 30 minutinhos para falar do Entre Zero e da FutureCon. Sim. Topa? Perfeito, não? Topa, então tá fechado, nós vamos fazer dentro do evento, com barulho do evento. Né? Mas falando nisso, mano, a gente está falando de tecnologia. Isso é uma visão que eu tenho, ela nasceu e cresce e evolui para melhorar a vida das pessoas, para colocar a gente mais feliz, para dar mais tempo para que a gente agilizar um processo, para que a gente use esse tempo para fazer as coisas que nós sabemos, que é ser criativos, que é viver, né, e coisas por aí. Na sua opinião, né, qual o sentido da tecnologia? Né? Como você enxerga ela hoje, nos dias atuais? Eu vou retornar para o que eu falei logo no comecinho sobre engenheiro.
né? Ótimo. Eu sou um engenheiro desde criancinha, como eu falei, né? E o objetivo da engenharia nada mais é do que tornar a vida da sociedade cada vez mais fácil. Isso. Né? E eu acho que esse é o segredo da tecnologia. Ninguém cria tecnologia pela tecnologia. Você cria, e às vezes eu falo assim, pega um copo, né? O vidro, a forma, tal, para você tomar um líquido da forma mais adequada para você se sentir melhor. Né? E aí o pessoal começa, vamos fazer um copo de vinho, vamos fazer um copo de água, vamos fazer um copo de licor, assim por diante. Né? Por quê? Porque tem tecnologia lá para saber como é que o ser humano vai degustar melhor aquele líquido a partir deste copo. Sim. Né? Então, tecnologia em tudo. Tá? E a tecnologia, ela baseada, né, como nós engenheiros, desculpem os demais, né, a gente concebe aplicações para o mundo. Né? E daí a beleza, eu trabalho lá na USP, né, dentro de Nova USP, com meus colegas da Associação do AIP, Associação dos Ex-Alunos da Poli e tudo, muito nessa valorização da engenharia. Eu sinto muito, eu cheguei nessa turma toda, porque um professor, na verdade eu tive aula com o pai dele, ele chegou para mim, mano, este ano a Poli está formando um engenheiro de telecomunicações. Como é que pode um negócio desse? Com essa demanda de mercado, quando olha para esse nosso espaço aberto aqui, o pessoal não sabe quanto engenheiro. Quanto de telecom tem aqui dentro, né? Quanto de conectividade tem aqui dentro. E é por isso que eu falo assim, a tecnologia, ela traduz nada mais que demandas da sociedade. Né? O pessoal fala, cria-se demanda. Não é bem assim. Não é assim porque eu falei do IMAX agora há pouco, né? Ali o IMAX antecipou coisas que a sociedade não estava pronta. Como eu falei, os setores industriais não estavam tão assim claro para eles que conectividade era tão importante. Né? Por que data center de repente deu um boom hoje? Porque tem uma demanda, claro, acontecendo no mercado. Não estou gerando demanda a partir do data center. Né? Porque apareceu a inteligência artificial. Apareceu o que é o learning e a inferência. Eu acho que há alguns anos apareceu uma tecnologia que está suportando tudo isso, chamada computação em nuvem. Se não fosse ela, nós estávamos exatamente como estava no século XX. A gente, esse ano, no FutureCon, a gente vai celebrar as 30 edições. Né? E nós estamos preparando um painel, estou lá bolando com o Laudalio, que foi o grande fundador e criador do FutureCon, lá em 1991. Né? O FutureCon teve esse nome migrado em 1998, mas em 91 eu tive o prazer de ser o primeiro, de estar no primeiro FutureCon, da Semint, né? Que foi aberto à indústria. Eu fui falar sobre SDH. Lá. Lembro que eu falei das redes óticas e tal, a época do boom das redes óticas da Embratel. E ali, nesse papo com o Laudalio, eu vou estar falando de antecedentes do mundo da conectividade, né? Aquele mundo que veio com a gente, analógico e tal, de repente ele se digitalizou, aí apareceu um treco chamado internet. Né? Apareceu esse bicho aí, né? Esse bicho estranho que reescreveu o mundo. Né? E agora nós estamos à beira de uma nova disrupção. Poucas pessoas, porque o pessoal fala, inteligência artificial, mas não é só inteligência artificial. É o que vem junto com ela. Que vem junto com ela, exatamente. A gente está começando, eu sempre falo assim, olha, o mundo começou com o dedo das telecomunicações, com o telégrafo. Né? Passamos a usar a voz, né, com a telefonia. Começamos a usar os olhos com a televisão, com os vídeos e tal. E os outros? E o tato? E o paladar? Todos os demais sentidos, eles virão com a internet dos sentidos. É o 6G, 7G, 8G. Por isso que o pessoal fala, mas isso não vai parar? Não vai parar. Não vai parar porque a tecnologia é feita para o homem. E o homem, ela é feita para que o homem se sinta melhor. Então, você imagina a gente poder alimentar pessoas através da tecnologia da conectividade. Nossa, sensacional. Na sua visão, que participou de projetos gigantes, né, o que mais derruba um projeto? São falhas humanas, são falhas técnicas, falta de uma visão estratégica. Eu sei que, por exemplo, uma das falhas humanas que me incomoda muito dentro de uma organização é o ego.
que você fala sobre isso? Olha, Mauro, para que um projeto dê certo, a gente precisa reunir 3 grandes fatores, né? A gente precisa ter bons processos, bons produtos e boas pessoas. Né? Sem essa composição, fica muito complicado de a gente efetivamente atingir os nossos objetivos. Tá? Acho que eu tenho um caso muito forte nesse sentido, que é o caso quando a gente pegou o projeto da Claro, né? Aqui para São Paulo. Eu estava na Alemanha, né? Trabalhando lá já nessa época, já na parte do celular, né? Que não cabe aqui da migração, como é que foi toda essa migração. Mas, e a gente eu estava fazendo um projeto associado à minha área lá de tecnologia embarcada, tanto para aviões quanto para trens, que foi um projeto lá para a Ferromex, lá no México. Né? E nessa oportunidade eu tive chance de conhecer o Carlos Slim, né? Lá no prédio do Grupo fundadores, Carso, né? Sim, o fundador da Claro. O Grupo Carso, né? E aí conversou, não sei, ele gostou, foi com minha cara, não sei, tal, e passou o tempo, né? A Claro fez essa aquisição aqui no Brasil, né, desse projeto em formato Greenfield, né? E passou mais um tempo, ela comprou a BellSouth, né? Em termos de AT&T Latin America, que era chamado nesse formato, né? E a BellSouth, né? Então ela comprou esses 2 ativos, né? E aí, na formatação desses ativos, né, o projeto fundamentalmente mudou no Brasil. Sim. Tá? E os nossos processos não estavam adequados. Né? Por quê? Porque o projeto todo ele foi pensado para o projeto Greenfield, onde você compra tudo, constrói tudo e tal. Não tinha nada de adequação de ativos existentes, como era o caso da BellSouth. E com um problema ainda maior, né, que o projeto da BellSouth, ela tinha sites que operavam ainda na tecnologia anterior, em TDMA, né? Uma tecnologia em CDMA, né? Uma tecnologia que a gente chamou aqui no Brasil digamos assim, do 1,5G, do 1G, né? Que era o analógico, passando para o digital e tal. E a gente teve que fazer toda a migração para o GSM, né? Também nisso aí. Então você tinha que deixar operacional, tirar o equipamento, fazer a gente chamava aquela troca-noite, tal. Então você tinha toda a parte construtiva, você tinha toda a parte de processo de troca dos equipamentos e depois da ativação. Isso não estava pensado dentro do nosso dia a dia no projeto original. Tá? Então a gente teve que readequar. Aí lá o Slim, o Daniel Hutch, né, eles chegaram para o pessoal da Siemens, olha, se vocês não puderem, precisamos botar esse projeto está dando pau, não sei o que, vocês têm que colocar 600 sites em operação em 6 meses. Meu Deus. Era uma loucura. Quem sabe que é fazer 600 sites em 6 meses, né? Era uma doideira total. Aí fui chamado rapidamente e tal, porque, olha, mano, eu estava no processo já de ir para a Rússia. Eu tinha sido convidado para assumir o escritório em São Petersburgo, né? E aí veio aquela pressão, né? Pô, tem que voltar para São Paulo, tal, para tocar o projeto e tal, não sei o quê. E meu pai não estava muito bem, né? Naquela época já, né? E eu já estava meio assim, tudo, tinha aceitado, porque realmente sempre foi eu já estava aprendendo russo, tudo, era uma coisa assim que estava dentro da minha trajetória, né? Eu já tinha uma boa relação com a Svazia Invest, né? E aí eu falei assim, pô, tá na hora da gente fazer essa mudança, né? Ora, viemos para São Paulo, fizemos análise, né? Até na troca lá com o meu chefe na Alemanha, né? Falei assim, eu vou trocar São Pedro por São Paulo, né? São Petersburgo. Tira o São, né? Tira o São. É Pedro por Paulo. Pedro por Paulo. E aí voltei, né? E nesse processo de retorno, né? A gente sentou e aí fez uma análise muito específica do que a gente precisava. E aí a gente precisava aí sim adequar os processos, mas precisava de novas pessoas. Aí precisava de pessoas dedicadas para esses novos processos que a gente ia implantar. E aí foi um grande achado. A gente achou as pessoas corretas. E cumprimos a meta dos 600 sites em 6 meses. Nossa, parabéns. A gente pensa bem, né? Até ontem, no evento que eu estava lá no Innovation Forum, no WTC, eu comentando com a turma toda que estava assistindo, a plateia lá, né?
que o que muda um negócio são pessoas, não é a tecnologia. A tecnologia são meios para a gente fazer que o processo fique mais eficiente, que muita gente ainda pensa assim, né? São pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer acontecer e que você usou, que estão felizes no que estão fazendo. Exato. É que transforma o negócio. Eu sempre falo, assim, eu tive um pedaço da minha carreira, que a gente não citei, que eu fiz 1 ano e meio consultoria numa empresa chinesa, né? E lá eu respondi a minha pergunta do milhão, né? Por que esses caras não dominaram o mundo ainda? Porque eles têm grana, têm tecnologia, mas eles têm um problema sério de ansiedade e falta de confiança nas pessoas. Aí, tá vendo? Isso derruba o projeto. Derruba. Esse para mim é o grande ponto para mim, porque você pode ter a melhor tecnologia. A tecnologia dos chineses é excelente. Quem fala, você tem o Xing Ling, mas você tem, os caras lá têm mestrado, doutorado, os caras sabem fazer as coisas, né? Os caras têm alguns processos muito interessantes, eles são ágeis, muito mais ágeis que um brasileiro, um americano, um europeu, muito mais ágeis. Como é que é esse momento, a hora que dá aquele assim, putz, deu errado, agora ferrou? E como é que vem esse plim aí? Porque, na verdade, a gente tem uma reação, tem que ter uma resiliência, né? Porque, não vou fazer mais, não, o que eu faço agora? Quando isso aconteceu com você, como é que foi esse plim seu aí? Você tem que respirar fundo, né? Aquela brincadeira da avó, né, que eu falei, né, assim, se pisou na lama, você tem que sair, dar um passo atrás, busca outro caminho, né, então respirar fundo, dar a volta, um passo atrás. Diz que as avós são grandes, não precisavam de academia para aprender tanto, né? Não, esse pessoal que faz esse monte de MBA e tudo, eu falo, ouça a avó que é mais fácil. Você sabe de uma coisa? Até eu vou contar um caso interessante. E minha avó é mineira, hein? Minha avó é mineira. Que aconteceu comigo, quando eu montei a Quer, que a gente está fazendo 32 anos, né? Depois saí da IBM, e por sorte minha, foi uma sorte, foi assim, uma luz no caminho. Um dos meus primeiros clientes aqui em São Paulo, até de Carapicuíba, era um pessoal japonês. O que eu aprendi de cultura com eles foi um negócio, eu acho que eu não devia nem ter cobrado aquilo lá, sabe? Porque que cultura, como eu aprendi. Tinha uma reunião, Armando, que a gente ia para discutir o projeto de infraestrutura de tecnologia para 7 lojas que a gente ia colocar na época. Uma senhora muito velha, muito antiga, não sabia se ela tinha 100 anos, 150, ela não falava, que eles falavam em japonês com ela, mas ela participava das reuniões. Eu não entendi o porquê. Quando eu tomei um pouquinho mais de intimidade com um dos senhores que pilotava o projeto, um japonês, aí eu perguntei para ele, assim, me desculpe se não quiser responder também não pergunta, né? Eu queria entender, né, curiosidade. E ele me respondeu, eu perguntei por que ela participava. E por que uma das decisões, eles foram lá, conversaram com ela fez assim. Né? E ele falou, ela estava o tempo inteiro conhecendo você. Tipo, sabendo se você fala a verdade, se você é uma pessoa confiável. Então, gente, é fantástico isso. Mas, Mauro, eu acho que esse é um dos grandes segredos, né, da gestão, né? É você saber ouvir as pessoas. Saber ouvir. Você ouvir com atenção, porque às vezes as pessoas, elas acham que elas podem sentar numa cadeira e gritar para o outro, faça isso, faça aquilo, dono da verdade, não, e que isso é o modelo de gestão correto. Não é. Não é. E eu realmente tive uma felicidade na minha vida profissional, que eu tive muitas relações com várias culturas, né? E muitas vezes as pessoas perguntavam, mas o pessoal da Mongólia, nós tivemos durante minha época na Alemanha, um projeto que a gente fez com a Mongólia, né? Eu sentei, por que o cara da Mongólia vai ter tecnologia? Podia ter muito questionamento, né? Eu até tinha um colega lá da Áustria, né, que começou a me questionar e tudo. Eu falei, eu tenho que ouvir o cara. Eu tenho que saber quais as condições de mercado da Mongólia, quais são as condições de trabalho da Mongólia, né, para poder realmente propor um melhor projeto. Concordo plenamente. Né? Então tem muito isso, né, de que o pessoal não ouve e aí quer começar aquilo que a gente fala na brincadeira, né, dar pitaco onde não entende. Né? Juntando tudo isso, irmão, mudou a forma como você toma decisões? Sim, sem dúvida. Eu, cada vez mais, eu acredito nessa questão, primeiro, de ouvir. Tentar coletar o máximo de informações que você possa para realmente aí definir uma estratégia. É claro que você tem o teu cronograma que você tem que cumprir.
né, em um certo momento, e aí outro negócio, eu sou um cara que sou estudioso, também eu vou atrás das informações, né, tento me formar o máximo possível. Então, ouvir, estudar, né, e por fim, no momento de execução, eu vou usar a palavra humildade, mas não é só isso, sabe? Assim, deu um pau, dá um passo para trás, sabe? Ouve de novo, estuda de novo e tal, e não tenta dar murro em ponto de faca. Pergunte. Eu falo. E essa é uma dificuldade que eu vejo muito nas empresas como um todo, né? E talvez uma grande explicação de por que no mundo de telecom, onde a tecnologia evolui muito, como um todo, mas no telecom, porque tantas empresas acabaram, né? Porque elas deixaram de ouvir cliente, deixaram de ouvir o mercado, elas achavam que digamos que bastava o seu potencial. Eu nunca me esqueço, assim, a gente tem empresas assim, hoje eu acabei de falar aqui da BellSouth, né? A BellSouth, né, assim, ou assim como a AT&T, que eu também citei, né? A NEC. Né? Não, a NEC existe, mas a AT&T, o nome AT&T hoje existe porque é um nome forte. Mas não tem nada a ver mais com a antiga AT&T. Tanto que a sede da AT&T, na origem, era Nova York. Hoje ela está em Atlanta. Por que isso? Porque é uma nova empresa. A BellSouth foi comprada, virou Singular, a Singular ela cresceu, comprou a AT&T, manteve a marca e hoje é a nova AT&T. Mas é outro negócio, o mercado. Isso foi muito um pouco de posicionamento, falta de posicionamento em relação ao mercado, falta de posicionamento em relação às mudanças tecnológicas. E isso a gente tem que ter, por isso vamos de novo aqui a palavra humildade, falar assim, olha, dentro daquele conceito filosófico, sei que nada sei, sabe? Então, vamos trabalhar, tentar crescer nesse formato. Irmão, o papo tá ótimo, mas infelizmente nós temos que caminhar para o final, né? Você acredita que os grandes aprendizados que vêm dos erros de tecnologia ou dos erros de gestão, ou seja, da comunicação em torno dela, esse é um ponto. E outro ponto que a gente vê muito, que o Brasil é um país que ele estigmatiza o fracasso, né? Parece que a gente não tem aquela cultura de errar, vamos errar que vai dar certo. O que você fala sobre isso? Olha, porque se você vai falar em inovar, em pensar, você tem que pensar que pode não dar certo. Complicado. Eu acho que primeiro que tem uma questão cultural, claro, que você bem colocou aqui, né? Quando a gente fala de Brasil, né? Um pouco do lado, assim, pô, se você erra, você fracassou, né? E não é exatamente assim, né? Não quero entrar naquele tema que, pô, nós estamos aqui trabalhando para crescer juntos e tudo, mas, digamos, quando você trabalha isso como fracasso, faz aquele negócio de apontar dedo e tudo, fazer o bullying com o cara e tal, isso é terrível para que a pessoa possa, de novo, tentar novamente. Sim. Né? Associado a isso, existe uma questão que eu acho também mais do que cultural, uma questão até do arcabouço legal que a gente tem. Eu vivi muitos anos na Alemanha, onde a confiança no cidadão é maior que a lei. Né? A lei tem que ser cumprida, mas a confiança, você não tem declaração de antecedentes. Você chega lá, eu sou assim, assado. O cara vai lá, né? Isso é muito bonito, né? Confia em você. Aqui não, aqui você precisa de cartório. Você precisa de uma série de coisas dentro do nosso arcabouço legal, porque o Estado desconfia de você. Todo mundo desconfia de você. E isso amplia esse âmbito, né, do problema do fracasso. Né? Isso vai para dentro da organização. Vai dentro da organização. Então, fica uma situação que a gente não tem uma solução para isso, na verdade, porque isso é uma questão cultural nossa, né? O que sim, que eu sempre falo, assim, é aquilo que eu falei várias vezes aqui durante o nosso papo, né? Dá para passar por trás, respira fundo, consegue energia e vamos em frente, né? Independente, eu tenho vários colegas que muitas vezes perderam seus empregos, né?
por causa de erros, né? E alguns, eu estava ontem mesmo falando de um deles aqui, um colega, né, que eu encontrei, né, falando dele, lá na Intersolar eu encontrei, estavam batendo um papo sobre ele. Pô, o cara é excepcional, para mim foi um dos melhores gestores de contrato que eu conheci na minha vida, mas cometeu um erro. E foi demitido da empresa, e aí ficou com aquela estigma. Ele foi demitido de tal empresa porque ele Cometeu um erro. Cometeu um erro. Um erro que dá até para avaliar se a culpa foi dele. Tem o seu lado de culpa, teve, tal, não sei o quê, mas é um erro comum no dia a dia de um profissional. Não foi nada relacionado a compliance, nada relacionado a problemas de ética, nada. Ele cometeu um erro. Causou uma perda? Causou. Mas, poxa vida, cadê o resto da organização que, digamos assim, quer dizer, só ele cometeu o erro, por isso a organização perdeu tantos milhões? Não é assim que acontece no mundo, sabe? E aí, nesse ponto, vê que esse cara foi demitido por causa de um erro. Você, como um líder que já gerenciou aí diversos idiomas ao longo do planeta aí, né? E às vezes, como líder, tem decisões que a gente tem que tomar, mas a gente não está feliz de tomar. Como é que é isso? Olha, quando eu montei minha equipe lá na Alemanha, né, o RH da empresa, primeiro que a relação lá, a Siemens e a relação alemã, não existe um sindicato, existe um sindicato da empresa. Né? Então, mas só que o contato é muito direto entre o executivo e o sindicato. Né? E eles vieram me questionar. Primeiro eu fui questionado, depois me contaram, né? Porque como um brasileiro assume uma diretoria, uma presidência de uma diretoria Sim. global. Né? E aí a questão de competência e tal. E aí, quando eu fui formar meu time, né, eu formei lá um time também multinacional. Né? Eu trouxe uma pessoa que eu conhecia há muito tempo na Noruega, que a gente havia feito um projeto ótico aqui no Brasil e tal. Trouxe uma pessoa da Itália, e assim foi. A gente foi montando o time. E é claro que eu fui no questionamento lá do RH, eu uso RH, mas do sindicato, né, porque o sindicato e o RH se misturam lá dentro. Né? Eu fui questionado, né? E ao falar, explicar o porquê das coisas, eu falei da questão do multiculturalismo, né? Eu preciso pessoas, né, que primeiro, assim, que trabalhem muito bem a questão internacional. Nós estamos falando assim, eu não tenho clientes na Alemanha, eu tenho clientes no mundo. Né? Então, eu tenho pessoas, esse rapaz da Noruega, ele tinha uma experiência gigante de Ásia. Eu não tinha experiência de Ásia, eu precisava de alguém com a experiência de Ásia. Não estava contratando ele apenas tão somente porque ele estava com cargo de diretor comercial, mas não era por isso só, porque ele tinha uma experiência gigante de China, de Índia e tal. O cara da Itália, mesma coisa, eu fui explicando cada um, né? E essa compreensão, ela vingou lá, porque existe a confiança na relação entre eu que falo e você que escuta e vice-versa. E é isso que eu falo muitas vezes aqui nos nossos mundos latinos, existe uma desconfiança. Você precisa provar que você está sendo honesto, sem provar que isso é muito difícil. Mas teve alguma decisão para você que foi difícil? Sim. Eu acho que a decisão mais difícil, talvez, na minha vida foi a decisão de fechar o meu empreendimento, né? Quando a gente empreendeu, né? Mas outro negócio, porque era um sonho, mas só que, eu digo assim, as decepções do dia a dia, da economia e tal, ela tirou a alegria. Você comentou, né, que a burocracia é tão grande que desanima. Eu fui achacado. Foi a gota d'água. Alguém me pergunta, qual foi a gota d'água? Quando eu fui achacado e prenderam a delegacia do consumidor foi lá e prendeu o nosso gerente. Nós devemos estar aí, nos acompanhando, vários empreendedores, né, escutando isso, ver como que é difícil empreender num país que a gente não tem um ambiente tão propício. Estão tentando fazer alguma coisa, mas ainda é muito lento. Quando a gente foi achacado, né, foram lá os fiscais, não tinha nada. Eu vendia móvel, aí nós fomos multados porque não tinha a etiqueta de validade do produto. Qual é a validade do produto de uma mesa? E aí eu questionando, né, que a legislação é feita para isso. Né? É feita para você ficar exposto. Né? O senhor tem que ter colocado validade indeterminada.
Né? Ou seja, você não colocou porque é determinado. E eu pergunto, por que o meu gerente está preso? Porque ele é o responsável pelas etiquetas, ele colocou a população em risco de saúde. Né? E aí outro negócio, é claro que veio uma situação tal de achaque. Aquilo lá, eu me lembro, no final daquele dia, eu cheguei em casa, tomei um banho, para tirar aquela energia negativa. Foi ali que eu tomei a decisão, falei assim, não dá mais para continuar. Não dá, eu já perdi a vontade por causa das questões que eu comentei sobre plano de importação, plano desse, plano daquele, o mercado brasileiro mudou totalmente, né, no segundo governo da Dilma. Aí eu falei assim, pô, não dá mais para trabalhar nesse sentido, tá? Aí tem esse negócio, eu tomei aquele banho, depois do banho eu saí e falei assim, respirei fundo. Respirou fundo. Cheguei, meus sócios, minha mulher e tal, falaram, vamos fechar. Porque a gente está fazendo mal para a minha saúde. A minha diabetes apareceu ali, né? Que até hoje eu convivo com ela, né? Foi uma questão de estresse. Você vê como é que... Irmão, há anos trabalhando com inovação, eu percebo umas coisas muito interessantes, sabe? Onde você acha que as empresas mais vêm errando ou erraram no entendimento do que é inovar? De novo, não escutar o cliente, assim, não escutar o mercado, não estar atento às questões do mercado. Porque muitas vezes a inovação ela é boa, mas não está no tempo adequado, né? E às vezes, aquilo que eu também falei, o pessoal enche de feature na inovação, quando aquele monte de feature não é necessário, não é demandado pelo mercado, achando que aquilo vai agregar valor na inovação e, portanto, eu vou conseguir mais grana com a minha inovação. Não é assim que o mercado funciona, não é assim que o mundo funciona. Tá? Então a gente tem que ouvir realmente as demandas do mercado, saber o que o mercado precisa, né? Ouvir muitas pessoas, né? E às vezes é outro negócio, e aí que eu falo, voltando aqui ao tema do internet das coisas, né? Entender que nicho que eu vou atender. Né? Assim, você pode ter um produto que realmente possa atender vários mercados e tal, mas muitas vezes você vai atender um nicho. E aí, como é que você, atendendo aquele nicho, você pode escalar para outros nichos? Né? E sem pensar assim, as demandas são específicas, os consumidores são específicos. Sim. Aquela tal da cauda longa que a gente fala e tal, ela existe. Existe, claro, uma tendência maior, claro, por isso que a gente tem a cauda longa e tem o principal. Mas muitas vezes, em alguns mercados de inovação, nós estamos trabalhando na cauda longa. E aí a grande ciência da coisa, eu falei, tá bom, eu desenvolvi aqui para esse cara aqui da cauda longa, mas como é que eu posso escalar o que eu desenvolvi e inovei para outro personagem, num outro mundo da cauda longa? E hoje a gente vive um ponto que eu acho que emenda esse assunto aí, que é da inteligência artificial, da IA, né, que é um hype, né? E muitas empresas têm entrado na inteligência artificial achando que estão inovando. Não, tem que entrar porque está na moda e não sei nem o que eu vou fazer com isso. Isso é uma conversa que a gente teve por telefone há pouco tempo, que eu falo antes da implementação, a governança. Ou seja, por que eu quero e quais os riscos que eu quero. Né? Eu acho que veio muito com esse exemplo. Muito. Né? Eu li outro dia um texto que eu adorei, né? Que hoje as empresas não estão praticando a inovação por IA, estão fazendo turismo de IA. Exatamente, olha, muito bom. E esse turismo está levando muita empresa a perder dinheiro e até ter problemas muito maiores, até jurídicos. Sim. Né? Porque é um perigo. Hermano, quais os valores que você não abre mão? Ser feliz com o que eu faço, né? Ter a consciência tranquila quando eu deito minha cabeça lá no travesseiro. De novo, isso é papo de avó, né? Eu sempre levo isso para mim, né? Por fim, conseguir efetivamente devolver para a sociedade um pouco do que eu consegui aprender ao longo da vida, né? Nossa, daí desse papo nosso aqui, né? Tô peito aberto aqui, querendo desenvolver um pouco. É isso quando a gente conversou, que você gostou da ideia. Que a meta nossa desse podcast é exatamente isso. Conversar com pessoas que têm coragem de assumir pontos que ele teve que mudar a rota, teve que rever projetos,
que falhou em algum momento, como é que eu vou reescrever essa história para fazer aquilo dar certo. E a gente aprende muito com a correção do erro. É uma coisa fantástica, né? Tem um filósofo que fala que o melhor do mundo é o homem, e o pior também. E eu acho que é bem por aí, sabe? Às vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Algumas pessoas, né? Ou alguns comportamentos, não pessoas, alguns comportamentos e tal, não sei o quê. Mas só que se você... Porque isso é marcante, aquela velha história, assim, um detrator vale por 10 caras que te elogiam, né? Mas a gente tem que inverter essa lógica, sabe? Porque tem muito mais gente, eu conheço... Outro dia eu fui fazer uma palestra lá numa universidade e me pediram de engenharia, porque hoje eu estou nessa coisa, assim, temos que ter mais dinheiro nesse mundo. Né? Você valorizar a engenharia. Valorizar a engenharia. E alguém me perguntou, começaram a criticar e tal, eu falei assim, olha, eu trabalhei muito com servidores públicos. Tem que separar muito quando você fala de político e servidor público, que existem servidores públicos de altíssima qualidade nesse Brasil. Exatamente. Né? E a gente mistura com digamos assim, com a classe política. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmão, eu quero umas provocações para a gente fechar, sabe? De deixar aquela com apertado aí. Qual foi o maior erro que você já cometeu? Se teve. Não, erro. Na verdade, quando você comete um erro, você aprende, né? Então, mas talvez o maior erro foi ter, no momento que eu fui fazer a avaliação do empreendimento, né, que a gente ia fazer, não ter olhado... a gente achava, bom, é um negócio pequeno, vamos lá. Eu tinha uma relação muito grande, muito boa com os alemães que iam fazer também o trabalho junto com a gente em termos de franquia, tudo, né? Mas só que a gente estava muito animados e tal, não sei o quê. Só que quando a gente olhou que o momento econômico brasileiro estava mudando. Isso foi talvez o maior erro. Um recado para profissionais, executivos, empreendedores sobre como se portar durante uma falha. Respirar fundo, ouvir, respirar fundo. Esse aí ia falar ouvir. E sempre manter aquela centelha, a centelha que eu chamo de alegria, felicidade e tal, daquela vontade de querer fazer as coisas. Um hobby, como é que você se renova? Eu parece que não, mas eu adoro história em quadrinho, ainda sou das antigas, né? Então, tenho meus heróis de infância, né? O Fantasma, o Tio Patinhas e tal, gosto deles. Você acredita que o que você faz hoje vai impactar o mundo? Eu sim. Se não fosse assim, eu não estaria fazendo ainda. Por isso que o pessoal pergunta, quando que um dia você vai parar? Não sei, quando Deus permitir, né? Eu estou lá fazendo e tal, tanto que eu acho que isso é muito importante, você está trabalhando sempre, inovando, e conversando com pessoas, e trocando informações, aprendendo. Eu até hoje aprendo muito. Então, quando fui ontem lá na Intersolar, aprendi um monte mais sobre energia solar. Para mim é importante essas coisas. Se você tivesse que mudar, o que você colocaria na mala? Talvez um pouco mais não vou chamar assim, não é por cuidado, mas talvez um pouco mais. Eu fiz muito esporte na minha juventude, tá? Talvez eu tivesse que ter mantido isso um pouco mais dentro da mala. Irmão, para quem não acredita, eu fiz com esse corpinho aqui, eu fui campeão universitário de revezamento 4x400. Olha, parabéns. Mude o mundo em 30 segundos. Esse mundo que está tão triste. Assim... Guerras, a gente voltando à Idade Média. Pois acho que, de novo, as pessoas precisam saber ouvir mais, né? Ouvir o lado do outro, né? Entender mais e ser menos, digamos, autoritários no sentido de... Hoje mesmo eu vi uma expressão aqui do nosso presidente falando, não, eu não vou me homem que é homem não se rebaixa perante ao outro. Não é isso, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. O mundo é feito de diálogo. O homem evoluiu através do diálogo, não foi através da guerra. O pessoal fala, desenvolveu tecnologia durante a guerra e tal. Mas isso só foi possível porque houve diálogo. Né? Então... Perfeito. Um livro para os nossos ouvintes que você curte ou curtiu. Lembra de algum? Lembro. A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro. Nós vamos colocar, aí, gente, nas descrições. Aí você me manda. Você lembra de quem é? Não, é outra. Acho que é Robert Louis Stevenson, né? Que é o tradicional, é de criança, né? E tal. E um outro que, para mim, que é As Minas do Rei Salomão, de Eça de Queiroz. Muito bom. Um é porque foi muito importante na minha visão de como que as coisas funcionam, aventura e tal, aquela questão de você estar sempre aquele menino buscando aventura. E o outro porque eu lia com meu avô. Qual é o seu estilo de música, irmão? Eu gosto de... Olha, eu gosto de música clássica, né? Eu gosto de música com boas letras, né? Então, eu não tenho um estilo... Gosto de rock, eu não tenho um estilo... Eu só não gosto... Eu posso mais falar o que eu não gosto do que eu gosto, sabe? Irmão, muito obrigado. Sabe? Eu acho que o papo foi, assim, sensacional. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido muito com o irmão. Vai ter um segundo round, né, irmão? Nós vamos tentar fazer um dentro da Futuricon. E aí, para quem está nos assistindo, a Futuricon é de 30 de novembro, 30 de setembro a 2 de outubro. A 2 de outubro. E está prometendo muita novidade, muita coisa bacana, né? E não percam, entra no site Futuricon, né? Fala o site todo, irmão. Futuricon, www.futuricon.com.br, né? .br. Então você acessa lá. Irmão, muito obrigado. Obrigado pela sua amizade. Obrigado. E tamo junto. É isso gente, aí. Até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.